9h09. A gente vai falar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Roberto Rodrigues, coordenador de agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, mais uma vez conversando com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, Thaís. Tudo bem com você, minha filha? Tudo jóia. Queria começar a nossa conversa com o resultado que acaba de ser divulgado do PIB brasileiro, divulgado pelo IBGE, do primeiro trimestre do ano de 2021, alta de 1,2% do PIB geral no agronegócio. Trimestre 2021 primeiro, na comparação com o primeiro trimestre de 2020, alta de 5% no agronegócio. O senhor esperava esse resultado tão positivo, professor? Esperava sim, por duas razões principais. A primeira, estamos colhendo uma boa safra de grãos, correu bem o tempo até fevereiro, correu bem o tempo, então a safra foi positiva da safra de verão, o resultado foi muito bom, e os preços, absolutamente fora de qualquer curva normal de preços, subiram em dólar fortemente por causa da demanda aquecida do mundo todo devido à pandemia, e que foi agregado em termos de brasileiros pelo câmbio. O câmbio, com um dólar muito valorizado, melhorou ainda mais os preços agrícolas do Brasil. Então, isso realmente contribuiu, de fato, para que o PIB do agronegócio crescesse. Sem falar nas exportações, que também cresceram nesse ano. Roberto Rodrigues, bom dia. Prazer ouvi-lo sempre. Eu queria saber do impacto que, como o senhor falou, o senhor esperava esse resultado, principalmente não só por causa do nosso desempenho, mas também por causa do valor do nosso dinheiro perante o dólar. E agora, com a crise hídrica pela frente? Crise hídrica é dificuldade em energia elétrica e dificuldade em disponibilidade de água. Já vieram com uma brilhante ideia de diminuir a irrigação. O que é que o senhor pode falar sobre isso? Esse realmente é um problema sério que não começou agora. A verdade é que nós tivemos março e abril, meses muito secos no Sudeste, uma boa parte do Centro-Oeste, também no leste do país. Então, foram meses secos que geraram, inclusive, uma redução dramática da produtividade do milho. O milho no Brasil, como você sabe, é plantado em duas ocasiões. A safra de verão, que é plantada em setembro e outubro, também se planta soja no mesmo período. Colhe-se a soja em janeiro e planta-se o milho de inverno, ou segunda safra, ou safrinha, que hoje representa 3/4 do volume da safra brasileira. Mas a seca terrível em boa área da produção brasileira, de março e de abril, e também em maio, acabou prejudicando muito a produtividade do milho, com a perda que deve superar 15 milhões de toneladas. Então, esse fato, essa seca, já reduz a oferta de milho, o que evidentemente implica em aumento de preço. A oferta demora, é menor e a demanda continua aquecida, obviamente a lei da oferta e procura é irrevogável. Agora, daqui para frente, sua pergunta é muito relevante, porque uma boa parcela, uma significativa parcela, maior parcela da produção de hortifruti granjeiros é irrigada, por um lado. Por outro lado, em várias regiões do país em que o café é produzido no Cerrado, por exemplo, na Bahia, no sul de Minas, o café também é irrigado, assim como frutas, como laranja, particularmente em Minas Gerais e no estado de São Paulo. Então, uma redução da oferta de água para irrigação pode gerar também uma redução da oferta de produtos agrícolas e, por consequência, talvez um aumento da inflação de alimentos. Então, é um problema a ser considerado. Por outro lado, é necessário compreender que a demanda por água não fica só na agricultura. A área urbana também demanda muita água. Então, precisa haver um equilíbrio nesse processo e muito juízo para decisões serem tomadas. Tem um outro problema adicional ainda, que é a navegabilidade de alguns rios, que está sendo afetada porque o nível dos rios, assim como das represas para efeito de hidrelétricas, também está baixando o nível dos rios. E com isso, a navegabilidade fica prejudicada. Não há problema, a safra poderá ser transportada por caminhão, mas o custo é mais caro. De novo, inflação na veia. Então, essa seca tem um problema que afeta o rural e o urbano. Pode haver uma redução da oferta de eletricidade e para a indústria e de água para a agricultura e para a produção urbana. Mas tem uma outra coisa importante que ninguém está falando muito, que é o tema da geração de eletricidade pelas usinas de açúcar de álcool. Como você sabe, hoje
as usinas que fazem açúcar, fazem álcool, utilizam o bagaço da cana, também a palha, as folhas secas da cana, para fazer eletricidade em cogeração. E essa produção de eletricidade é muito interessante, porque ela acontece exatamente na safra açucareira, que vai de maio a novembro, que é exatamente o período de seca, em que as represas ficam mais baixas e, portanto, a hidrelétrica tem menor condição de produzir eletricidade. Então, a energia gerada pela cana-de-açúcar, muito importante e barata, porque ela é uma cogeração a partir da palha do bagaço, que são subprodutos da cana, vem compensar em parte o processo de redução energética pela hidrelétrica. Então, é uma coisa interessante o que a agroenergia faz pelo país. Professor Roberto Rodrigues está conversando conosco sobre questões ligadas ao agronegócio, né, e também essa crise hídrica que está se avizinhando. Ontem a gente conversou aqui no programa, viu, professor, com o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional, e ele falou que o cenário é preocupante. O governo trabalha com observação completa do cenário. O ministro Bento tem se movimentado, conversado com lideranças do Congresso. Acho que nessa semana, parte técnica do Ministério, da própria ANEEL, do Operador Nacional também do sistema, devem se reunir para achar alternativas. O cenário é um cenário muito preocupante. Há um aquecimento já da economia em diversos setores e será bom que ocorresse com tranquilidade com relação ao fornecimento de energia. Professor, onde é que está o erro aí nessa história, hein, para a gente identificar? Porque assim, hoje a previsão do tempo, né, ela consegue ser bem precisa. E a gente sabe que nessa época do ano tem estiagem, tem falta de chuva, né? Onde está o erro na opinião do senhor aí, hein? Em São Pedro. São Pedro não foi generoso conosco nesse final. Mas a gente sabe que São Pedro não vai ser generoso, o governo não tem como se programar para uma situação como essa, não? É difícil a programação, tendo visto uma falta de chuva, como aconteceu em março, abril e maio desse ano. É muito difícil essa seca acontecer tão cedo. Obviamente, o inverno brasileiro é seco no Sudeste, no Centro-Oeste, entre junho e setembro. Isso é normal. Então, a gente está sempre preparado para isso. Agora, não chover em março, abril e maio, realmente foi muito abaixo da expectativa e é impossível fazer qualquer previsão. Agora, de qualquer maneira, o governo tem que estar atento ao processo, porque nós já vivemos uma inflação de alimentos determinada, como eu disse anteriormente, pela redução da oferta global e aumento da demanda global em função da pandemia, né? Isso levou os preços para cima em dólar nas bolsas americanas, Chicago e Nova York. E com o câmbio valorizado para nós, mais caro ainda. Então isso soma, o aumento do preço dos alimentos se soma com a pandemia no Brasil, com desemprego gigantesco, renda baixa da população. Então você tem um encontro trágico entre inflação de alimentos e baixa renda do consumidor. Isso tem que ser também olhado com muito vigor pelo governo, com ações mais concretas. O setor privado está fazendo isso, ajudando com o setor de alimentos, cestas básicas, o setor da indústria de alimentos, os cooperativos agropecuários estão fazendo forte distribuição de alimentos para mitigar esse problema. Mas é possível que a inflação que já existe de alimentos se amplifique com o problema da seca e a falta de irrigação, falta de transporte, falta de produção. E aí, professor, quando o senhor fala em medidas mais concretas, que medidas o senhor sugeriria para mitigar esse momento difícil aqui pelo qual a gente está passando? O governo já tem feito alguma coisa, né? Com aquela ajuda emergencial que deu no ano passado, vem dar esse ano, é possível ser necessário um pouco mais daqui para frente se os alimentos sofrerem ainda novos aumentos. Então, alguma ação tem que ser feita. Mas aqui me parece que é fundamental o papel da sociedade, das indústrias brasileiras, do agronegócio brasileiro, da indústria de alimentos, contribuírem também com a sua parcela de ação na mitigação dos problemas. Agora, é preciso lembrar que o drama não é um drama apenas do consumidor. Como sobe muito o preço do milho, muito o preço da soja, toda a proteína animal, frangos, suínos, leite, mesmo a produção de bovinos de corte, depende de milho e soja. Como esses preços sobem muito, obviamente o custo de produção da carne, da proteína animal, sobe também. Mas as indústrias não estão conseguindo repassar ao consumidor, pelas questões anteriormente faladas, desemprego, falta de recursos, essa mesma condição de aumento de custo. Então, há um problema que não é só para o consumidor.
também a indústria de alimentos tem esse problema a ser resolvido. E aí não tem solução. Eu devo ser muito pragmático. A única solução para esse problema, que não é brasileiro, é um problema global, a demanda de alimentos é global por causa da pandemia e a oferta diminuiu por causa de seca em outros países do mundo também. Nós temos um estoque mundial muito menor que os anos anteriores. Então, a única solução para isso, não tem outra solução, é uma oferta, é um choque de oferta. E isso não se resolve do dia para a noite. Tem que plantar, tem que correr bem o tempo, tem que colher para aumentar a oferta e aí reduzir a inflação e os preços. Não tem outra solução. Lamentavelmente, a agricultura tem esse ciclo mais longo que depende de São Pedro e de ações públicas e privadas. Chegamos num ponto em que o dólar tão alto e a economia tão parada não faz bem a ninguém, inclusive a quem teoricamente poderia ganhar com um dólar alto, porque ele não consegue repassar o preço porque as pessoas não conseguem pagar. É um ciclo complicadíssimo, como o senhor falou, só produzindo mais e vendendo mais. Nisso o Brasil é bom. Só que não basta da porteira da fazenda para dentro. E daí a gente vai voltar naquele assunto que o senhor já falou tantas vezes de infraestrutura, mas daí precisa de dinheiro, aí precisa de investimento, aí fica complicado, ministro. Aí fica realmente complicado. Mas nós vamos atravessando os problemas todos e resolvendo um por um de cada vez. O agro está aqui para servir o país e vai continuar servindo. Professor Roberto Rodrigues, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Bom dia.